O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que aos pais cabe o dever de sustento dos filhos. A pensão alimentícia é a garantia de que crianças terão esse direito quando os pais não convivem juntos. O advogado Luan Mainar traz informações sobre o pagamento de pensão e a prisão, quando essa obrigação não é cumprida. A pensão alimentícia é um tema que sempre gerou grandes debates em mesa de audiência. Isso se dá devido ao seu caráter subjetivo, que vai depender da análise de cada caso concreto para que se possa fixar o valor devido dos alimentos. Essa análise subjetiva ela vai partir do binômio necessidade e possibilidade, ou seja, a necessidade do alimentado, que é aquele que recebe os alimentos, e possibilidade do alimentante, que é aquele que paga os alimentos. É bem verdade que com a pandemia essa discussão ela tende a aumentar, porque muitas das vezes a possibilidade do alimentante de pagar os alimentos ela vai ser alterada devido à dificuldade financeira que assola todo o país. Quando se tem uma pensão alimentícia fixada por meio de sentença judicial, essa pensão alimentícia ela só pode ser alterada após uma nova sentença judicial através de ações revisionais. É caso público notório que a pandemia ela assolou todo o país, trazendo grandes dificuldades financeiras para todo mundo. Então, aquele alimentante, que é o que paga os alimentos, caso ele se encontre em grandes dificuldades financeiras ou houve a modificação financeira, o correto a ser feito é buscar o Poder Judiciário para que ingresse com a ação revisional, demonstrando que a sua capacidade financeira alterou devido à pandemia e requerer a redução da pensão alimentícia. O que não pode ser feito é, a bel prazer, extinguir ou parar ou diminuir de pagar a pensão alimentícia. O auxílio emergencial ele tem caráter de renda, assim como o salário e demais rendas, elas são impenhoráveis. Entretanto, o Código de Processo Civil traz a exceção com relação à pensão alimentícia. Dessa forma, o auxílio emergencial ele pode ser sim penhorado para pagar as dívidas de pensão alimentícias. E diversas sentenças durante a pandemia já determinaram o bloqueio de 30%, 40% até 50% do auxílio emergencial para que possa liquidar o débito alimentício. O desemprego na pandemia é sim uma das causas que possibilita a revisão da pensão alimentícia, já que como a pensão alimentícia ela tem caráter subjetivo, ou seja, vai partir de uma análise de cada caso concreto, onde vai ser analisado o binômio necessidade e possibilidade, ou seja, necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. Caso haja qualquer alteração nesse binômio, ou seja, no caso em concreto, caso haja o desemprego do alimentante, é possível sim que se ingresse junto ao Poder Judiciário, demonstrando o seu desemprego e mostrando a sua capacidade financeira atual, o que vai permitir que o Judiciário ele reduza a pensão alimentícia, adequando à nova realidade vivida. A prisão por falta de pagamento da pensão alimentícia foi um dos grandes debates logo no início da pandemia. Isso se deu devido aos grandes números de recursos impetrados tanto a nível de tribunais de justiças estaduais, quanto a nível de superiores tribunais de justiça, solicitando que aqueles que estavam em débito com a pensão alimentícia não fossem presos, ou aqueles que já estavam presos não fossem soltos, devido ao alto risco de contágio da Covid-19 nesses ambientes. É bem verdade que a gente precisa entender que a prisão por falta de pagamento da pensão alimentícia é uma prisão cível, e diferentemente de uma pensão penal. Ou seja, ela tem um caráter muito mais coercitivo para o pagamento da pensão alimentícia do que uma punição. Dessa forma, os tribunais eles buscaram balancear e equilibrar ambos os direitos, tanto o direito à vida do alimentante, ou seja, daquele que paga, já que estando nesses ambientes tem um alto risco de contágio da Covid, colocando em risco a sua vida, bem como pensando na necessidade do alimentado de ter os seus alimentos pagos. Dessa forma, os tribunais eles chegaram ao entendimento que o melhor a ocorrer seria decretar a prisão domiciliar e substituindo a prisão cível. Quando falamos em processo de direito de família,
É bem verdade que o consenso é o melhor caminho a ser seguido pelos genitores. Entretanto, nós sabemos que muitas das vezes esse consenso ele não é possível devido à falta de diálogo entre eles. Contudo, havendo possibilidade de diálogo, é salutar que os genitores se esforcem para que possa chegar a um denominador comum, mesmo que a pensão alimentícia tenha sido definida por sentença judicial. O que a gente tem que observar é que, havendo sentença judicial, o acordo firmado entre os genitores, ele deve ser levado à vara da família a qual foi fixado a pensão alimentícia, para que o juízo ele homologue aquele acordo e haja a revisão da pensão alimentícia. O quadro Tem Sido Assim mostra as experiências de magistrados e servidores no exercício das atividades funcionais em trabalho remoto. Nesta semana, a secretária judiciária Andréa Maria de Santana conta como tem conduzido a vida e trabalho nesses 4 meses de isolamento social. Os desafios trazidos pelo trabalho remoto em razão da pandemia na Secretaria Judiciária, ao qual eu faço parte, porque eu sou secretária judiciária, no início foram muitos. A gente teve muita dificuldade porque era uma novidade para a Secretaria Judiciária, porque lá os servidores nunca fizeram teletrabalho, nunca participaram de um trabalho remoto. E assim como também as câmaras cíveis, as câmaras reunidas, a Câmara Criminal também nunca participou. Então, eles são vinculados também à Secretaria Judiciária, então no início tiveram algumas dificuldades. Eu já participei de um teletrabalho no gabinete do desembargador Osório, então eu trouxe essa experiência de lá. Eu participei de teletrabalho no gabinete por 1 ano e 3 meses aproximadamente, e aí eu tive uma adaptação melhor, porque eu já vim com essa experiência de teletrabalho no gabinete. Então, assim, a grande meta, o grande desafio mesmo da Secretaria Judiciária e das câmaras foi como fazer com as sessões do Pleno, as sessões das câmaras, como fazer, porque elas sempre foram realizadas no 8º andar fisicamente, presencialmente, né? Mas em razão da pandemia, por causa do distanciamento, como elas iriam ser realizadas. Então foi aí que veio a ideia do presidente do Tribunal de Justiça. Ele levou ao Pleno 2 emendas regimentais, a emenda regimental número 4 de 2020 e a emenda regimental número 5 de 2020, que modificou o regimento interno nesse sentido, implementando as sessões virtuais, as sessões por videoconferência, e aí se conseguiu dar andamento aos processos que estavam parados, né? Eles tiveram, assim, seu curso normal, eles estão tendo seu curso normal depois dessas sessões. Eu fiz algumas adaptações aqui, eu uso 2 computadores, um para o Cisco Webex, que é a plataforma do Tribunal de Justiça, com convênio com o CNJ, para que sejam realizadas as sessões por videoconferência, porque quando o advogado não quer o advogado, o procurador de justiça não quer que o processo em que ele atua seja julgado virtualmente, ele solicita que seja retirado da sessão virtual para que vá para uma sessão por videoconferência. E é aí que essa sessão é realizada de forma presencial, porque os desembargadores estão lá, mas de uma forma diferente, porque é por videoconferência. Mas os advogados conseguem fazer suas sustentações orais, os procuradores de justiça também realizam suas sustentações orais por essa plataforma, e são garantidos, né, todos os direitos, como se lá estivessem, né, no 8º andar. E eu também trabalhei o meu lado emocional, porque a questão dos advogados, dos desembargadores, às vezes com os problemas técnicos, então tem que ter muita paciência para que eles consigam retornar às salas. Então eu trabalhei esse lado emocional também, eu me coloco no lugar do outro, eu tento ser paciente. E nos meus momentos de lazer eu procuro assistir filmes, eu adoro viajar, então eu procuro assistir filmes de viagem, vejo também filmes das minhas viagens, gosto muito de música, então eu procuro adaptar o lado do trabalho em casa e o lado do meu lazer, com meu esposo, com minha mãe, com meus familiares, eu procuro sempre adaptar um ao outro. Viver em isolamento social traz para muitas pessoas o saudosismo dos bons tempos passados.
A técnica judiciária Paula Cecília escreveu uma crônica sobre o que mais lhe faz falta. E é com essa delicadeza que nós encerramos o Sergipe Justiça de hoje. Até a próxima semana. O que mais te faz falta? Perdi as contas de quantas vezes ouvi irmã dizer: "Eita menina grudenta". Grudento, na estrita acepção da palavra, é aquilo que gruda, que cola, que adere com facilidade, que tem a consistência, a viscosidade e o aspecto de grude. Pois é, para quem não me conhece, eu sou assim, grudenta. Para quem me conhece e não está entendendo, eu explico. Sou grudenta porque adoro abraçar e ficar coladinha nas pessoas que amo. Quem me conhece sabe que eu não sou do tipo que encontra e diz apenas "oi". Quem me conhece sabe que eu preciso abraçar, apertar, daquele jeito que parece que não vou mais soltar. Abraço quando acordo, abraço quando encontro, abraço para me despedir, abraço quando vou dormir, abraço para dar e receber amor, abraço para acalentar e ser acalentada, abraço para acalmar e ser acalmada, abraço para compreender e ser compreendida, abraço sorrindo e chorando, abraço para comemorar, mas abraço também para consolar. Abraço para transmitir e receber energias. Abraço, mesmo sabendo que a pessoa abraçada não tem por mim o mesmo sentimento e consideração, só para mostrar o que ela significa para mim. Abraço porque amo e vivo intensamente. Abraço porque sei o quanto é importante ser abraçada e saber que é amada. Abraço porque adoro sentir as pessoas que amo pertinho de mim. Abraço, porque acredito que essa é a melhor forma de amar. Se existe gesto mais sincero do que um abraço, eu ainda não conheci. E o beijo? O beijo pode ser lascivo, apaixonado, caloroso, gostoso, sedutor, mas não tem o mesmo significado que o abraço. Dentro do abraço cabe o afeto, a amizade, a compreensão, o carinho, a compaixão, a esperança, o amor e até mesmo a paixão e a lascívia. Dentro do abraço, tudo se resolve, em tudo se acredita. O abraço dispensa até o eu te amo. O abraço representa a fidelidade, não aquela entre homem e mulher, mas a fidelidade de sentimentos. Eu diria que o abraço é até mesmo inebriante, hipnotizador, porque no abraço é possível, ainda que por segundos, esquecer tudo mais ao seu redor, todas as mágoas passadas, todas as incompreensões vividas e ainda não resolvidas. Então, se me perguntarem o que mais me faz falta, eu diria sem pestanejar, o abraço. Sabe aquela sensação da música de Samuel Rosa, te ver e não te querer, é improvável, é impossível? Essa é a sensação que eu tenho sentido. A mãe de uma amiga querida faleceu e eu não pude abraçá-la. Minha irmã, minha amiga da vida toda, foi promovida e selecionada num processo seletivo e eu nem pude ouvi-la dizer como eu sou grudenta, porque eu nem pude abraçá-la. Minha mãe chorou porque fazia mês de morte de vovó e eu não pude abraçá-la. Foi meu aniversário e não pude ser abraçada. Amigos fizeram aniversário e eu não pude abraçá-los. Meu cunhado venceu a Covid e eu não pude abraçá-lo. Foi Dia das Mães e eu não abracei manhinha. Vi meus pais várias vezes nessa quarentena, de máscara, de longe, mas não pude abraçá-los. Nem sei quantas vezes fui embora, chorando, com aquela sensação, te ver e não te querer é improvável, é impossível. O que mais eu queria ouvir agora, irmã dizendo, eita menina grudenta. O que mais me faz falta? O abraço. E quando tudo isso passar, o que eu mais quero? Um abraço. Não, vários abraços. Muitos abraços. Não esse abraço virtual que eu tenho recebido, mas os abraços carinhosos, calorosos, amorosos. Aqueles abraços que resolvem tudo e tiram todas as dúvidas, que transmitem calor e energia, amor e alegria, porque o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Eu sou Paula Cecília e o que eu mais queria agora era um abraço.